Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã, para a reflexão deste Evangelho do primeiro domingo do Advento. Nós estamos celebrando o Ano Novo Litúrgico da Igreja e é muito importante que todos nós possamos fazer uma imersão de verdade neste ano litúrgico que se inicia. Sabemos que o homem é marcado por ritos e ritmos anuais. Nossa vida é marcada pelo movimento dos astros, a rotação da Terra, a translação. Todos esses movimentos nos dão os dias, os meses, os anos, as estações. E assim é também com a vida da Igreja. A vida da Igreja é marcada pelo ano litúrgico, que nos insere em um ritmo na história da salvação, meditando de forma pedagógica o mistério da vida de Cristo, o mistério pascal, como centro do ano litúrgico, e todo o ano meditando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz, então, sempre ter uma oportunidade de começar, recomeçar e crescer espiritualmente. A repetição de todo o ano litúrgico da Igreja, repito, é uma forma pedagógica de nos inserir no grande mistério de Cristo e absorver este mistério e também, obviamente, absorvendo as virtudes, de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando em prática em nossa vida de forma repetida. O Advento é o tempo que nos marca a esperança daquele que já veio e daquele também que um dia voltará. No Evangelho deste primeiro domingo do Advento, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos. Estamos aí no ano B. No ano B, a Igreja divide durante 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C, para meditar os evangelhos sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas. Estamos entrando no ano B. Então, vamos olhar, ver, meditar todo o evangelho de São Marcos. E de forma especial, neste domingo, meditamos o evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 37, que é o grande final do discurso escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que podemos pensar assim, Padre? Por que o evangelho escatológico? Vou ler aqui para vocês o evangelho deste próximo domingo, para que vocês tenham ideia. A gente pergunta assim, mas Padre, por que vamos meditar um evangelho que fala das realidades últimas da Igreja, sendo que o tempo do Advento é um tempo de meditar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus? O evangelho nos diz assim, em Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como disse, como nós podemos então olhar para este ano novo da Igreja que se inicia com o Advento, com o tempo da esperança, com um evangelho que fala da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Bento XVI disse certa vez, no Advento, o povo cristão revive o duplo movimento do Espírito. Por um lado, eleva o olhar rumo à meta final da sua peregrinação na história, que é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Por outro, recordando com emoção o seu nascimento em Belém, inclina-se diante do presépio. A esperança dos cristãos orienta-se para o futuro, mas permanece sempre bem arraigada
num acontecimento do passado. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu da Virgem Maria, nasceu de uma mulher, submetido à lei, como escreve o apóstolo Paulo. Então, o Advento ele tem esse duplo movimento. Na sua primeira parte, nós vamos meditar a meta final da nossa vida. Para onde estamos caminhando e peregrinando neste mundo, que é para o encontro definitivo com o Senhor, com aquele que há de vir, né? O Advento, aquele que virá uma segunda vez. Mas, da mesma maneira, essa esperança está ancorada no nascimento, no fato histórico do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas a Igreja, ela não celebra fatos históricos. A Igreja, pela Sagrada Liturgia, ela torna presente no hoje da história aquele acontecimento. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. É o que nós vamos rezar na missa do Natal. Então a Igreja não vive de recordações do passado, mas ela torna presente no hoje da história o mistério que se perpetuou. Por essa razão, nós meditamos sim o nascimento de Jesus na história com um olhar fixo no horizonte. Ou seja, o Senhor virá uma segunda vez. Por isso que o Advento tem estas duas partes. Meditaremos a segunda vinda de nosso Senhor na primeira parte e a partir do dia 16 de dezembro começaremos então a meditação da sua primeira vinda. Bom, vamos falar então do Evangelho de hoje, né? Que tem como grande centro a palavra vigiai. Bom, o homem que emprega esta longa viagem, como diz os Santos Padres, é o Cristo, que após a sua ressurreição, ele vai ao Pai e deixa a sua igreja, a sua casa, com a sua presença divina. Não temos mais o Cristo corporalmente glorioso, que subiu para o Pai, mas a sua presença divina permanece na igreja, porque ele é a cabeça da igreja. Então, ele deixou esta sua casa e saiu em viagem, mas um dia ele retornará na sua segunda vinda gloriosa. E ao deixar a sua casa, como diz o Evangelho, ele deu poderes aos seus servos, atribuindo tarefas a eles. Bom, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deixou para nós, a cada um de nós, dons, graças, vocações. Ele foi, mas nos incumbiu. Ele deu tarefa a nós. Ele deu propósito para a nossa vida. Ele nos disse aonde Ele nos queria, o que queria, né, que nós fizéssemos. Sacerdócio, vida religiosa, o matrimônio, vida leiga consagrada. Ele nos deu a vocação. Ele nos deu tarefas. Ele não deixou a casa, né, e foi embora sem nos dizer nada. Claro que não. E Ele deixou a sua igreja um caminho muito claro e para cada alma em particular um caminho claro, que é a sua vocação. Mas também nos incumbiu de poderes. O que seria isso? Nosso Senhor nos deu as suas graças. A graça santificante, a graça atual, as graças que Ele vai nos dando ao longo da nossa vida para nos assemelharmos a Ele. E os dons do Espírito Santo, os dons que recebemos no batismo, a fé, a esperança, a caridade, recebemos essas graças de Deus que são infundidas em nós. Ou seja, Deus nos deu dons, graças, nos deu a vocação, nos incumbiu de poderes e de tarefas para que mantenhamos a sua casa. Mas também Ele mandou o porteiro, que o porteiro vigiasse. E quem é o porteiro? O porteiro são os pastores da igreja. Os pastores da igreja, em primeiro lugar, os padres e os bispos, para que guardem e protejam a casa de Deus, para que quando o seu Senhor voltar, a encontre como Ele a deixou. Então, quem é o porteiro desta casa? O porteiro, na igreja, primeiramente, são os padres e os bispos, que devem guardar a casa de Deus, vigiar, não permitir que o inimigo entre, que roube, que usurpe a casa de Deus. Esse é o papel dos padres e dos bispos, para que quando o Senhor voltar, encontre a igreja como Ele deixou, na sua fidelidade. E não só numa posição de guardar a igreja, mas de aguardar a vinda do seu Senhor. Aquele guarda que está na porta, né, o porteiro, ele, ao mesmo tempo que vigia e impede que alguém entre e roube a casa,
é aquele que espera o seu Senhor voltar. Mas não só os pastores da igreja. Todos nós devemos ter a guarda do coração. Isso serve para todos, para que não entre dentro desta casa, dentro da nossa alma, o antigo inimigo. Por isso, vigiai. A vigilância, ela é muito importante. Precisamos manter a guarda do nosso coração. E o tempo do Advento é um tempo propício para isso. Temos a cor que marca o tempo do Advento é o roxo, a mesma da Quaresma. Por quê? Porque nos lembra que é um tempo de penitência também. É um tempo de recolhimento, de introspecção. É o tempo de oferecermos a Deus penitências, sacrifícios, de intensificarmos as nossas orações, rezarmos mais, recebermos mais assiduamente os sacramentos, deixarmos de lado algumas coisas ou romper com elas que estão nos fazendo mal. E tudo isso ajuda na guarda do coração. Se eu sou uma pessoa que reza, que medita, que se confessa com frequência, o tempo do Advento, no final do ano, é sempre muito bom fazer uma confissão geral do nosso ano, ou às vezes da nossa vida, se eu não fiz ainda. Receber a Eucaristia assiduamente. Eu vou na missa domingo, vou na missa mais uma vez na semana. Se eu rezo um terço, eu vou rezar mais uma dezena ou 2 terços. Fazer a minha meditação, poder purificar o meu olhar, a minha imaginação. Não assistir vídeos, ter conversas fúteis, ou seja, tudo que vai me ajudar na guarda do coração. Romper com amizades que estão me fazendo mal, com círculos viciosos. Enfim, cada um de nós sabe aonde precisa ter a guarda do coração, para que não entre o antigo inimigo, seja de qual forma for. Pode ser por uma pessoa, por uma coisa, por uma situação. Então, esta guarda daquele que vigia a porta da casa de Deus é a nossa alma. E somos nós que devemos guardar a nossa alma. Estar na porta dela, guardando ela para o Senhor voltar e não para o inimigo. Bom, se nós não vigiarmos, nós dormimos. O oposto da vigilância é o sono. Jesus, no Getsêmani, ele adverte os apóstolos: vocês não foram capazes de rezar comigo. Eles dormiram. E olha o que aconteceu com eles, Fugiram. Pedro negou. O que significa esse dormir? Os santos padres, eles nos falam que ao dormirmos nós somos enganados pelo mundo com seus sonhos e suas ilusões. O que acontece com quem dorme? Ou seja, quem dorme na fé? Quem dorme na sua fé neste mundo? Quem está vivendo, acordado, obviamente, mas dormindo na sua fé, vive de uma ilusão. Por quê? Porque ele está apegado a coisas que não são a realidade em si. O mundo, ele cria fantasias, cria ilusões como um sonho. Às vezes a gente acorda de um sonho e diz: nossa, esse sonho foi muito real. Foi realmente real. E tem pessoas neste mundo que estão dormindo. Elas estão simplesmente dormindo. Elas acham que tudo que está aqui é a realidade em si. E que é só isso que existe. Quando na verdade é uma grande ilusão, que vai passar. Então, o oposto da vigilância é o sono. Não podemos permitir que o sono da alma, venha sobre nós. Temos que nos manter vigilantes, as potências da nossa alma vigilantes, a inteligência, conhecendo as coisas de Deus, a memória, se recordando das coisas de Deus, a nossa vontade, desejando as coisas de Deus, educar as faculdades da nossa alma para essa vigilância, para que não nos desviemos por ilusões, por coisas que irão passar. E por que nosso Senhor no Evangelho nos diz assim: bom, vocês não sabem o dia que este dono da casa virá. Ele diz: bom, ele pode vir à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, de manhãzinha. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que nós temos, a graça de não saber o dia e a hora, justamente para não dilatar a nossa maldade. Imaginem,
quantas pessoas, sabendo o dia que o Senhor viria, seja com a sua morte ou a segunda vinda, viveriam em pecado, né, numa devassidão, e no último momento se confessariam, se converteriam, né? Isso ia dilatar a maldade no mundo. Então, santos padres dizem, olha, não sabemos o dia, não sabemos a hora em que o Senhor virá para não dilatar a maldade do mundo. Mas o que significa o Senhor dizer, bom, você não sabe se é à tarde, se é à meia-noite, ao cantar do galo ou de manhãzinha. São as várias fases da vida e da história. Nós sabemos, né, quando o Senhor virá. Né? A fase da vida, se vai nos encontrar, ou seja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não sabemos. Nós sabemos a fase da história que Ele virá, em que momento Ele virá. Mas o que importa nisso tudo não é saber quando o Senhor virá, mas a vigilância. E aqui eu destaquei a vigilância em 3 pontos, que marca muito bem o ritmo do advento. Nós podemos vigiar por medo, ou seja, medo do quê? Medo do dono da casa. Medo do dono voltar. Então eu tenho medo. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um medo de quando ele chegar, ele me encontre, né, tudo bagunçado, a casa toda virada, e ele vai me punir. Este é um medo, né, que nós chamamos de a contrição imperfeita. É o medo de ir para o inferno. É o medo de Deus juiz. Né? É o medo do Deus que vem para prestar conta e, bom, nós temos que levar essa vigilância. É como aquele funcionário, né, que recebeu um talento e enterrou, recebeu uma moeda e enterrou porque ficou com medo do seu patrão. Não, nós não podemos agir de uma vigilância por medo de Deus, de forma alguma. Existe um segundo degrau, que é o temor. O temor de, primeiro, ofender a Deus, claro que sim, mas o temor da casa ser bagunçada. Então aquela pessoa que vigia, sabendo, bom, eu conquistei tudo isso aqui até agora, né? Progredi tanto na minha vida espiritual, olha tudo o que aconteceu, eu não vou entregar isso aqui para o ladrão. Não vou. Então a pessoa põe cerca elétrica, ela põe alarme, não é? Porque ela não quer que o ladrão roube. Então isso que eu disse para vocês. É a guarda do coração. Você coloca todos os meios para proteger esta casa em que Deus habita, ou parafraseando Santa Teresa, né? Esse castelo interior em que Deus habita, você fortifica todo ele em volta para que o ladrão não entre, para que o ladrão não possa roubar, né, este castelo. E isto é muito importante. Isso para nós tem que ser fato. Né? Nós não podemos deixar que o inimigo venha. Então essa vigilância também é uma vigilância de guarda. Eu guardo para me proteger. E um terceiro momento é uma vigilância de amor. A pessoa que vigia é a pessoa que está esperando o seu Senhor voltar. É a pessoa que ama. Como o pai, né? O pai de família espera a esposa voltar para casa de uma viagem, ou a esposa espera o esposo voltar de casa. Ela está vigilante, ela às vezes fica à noite ali acordada porque ela ama. E essa espera não é penosa para ela, porque ela está amando. Né? Assim como uma criança, né, que às vezes cai ali no parquinho, o pai está vigiando, o pai está cuidando dela, porque o pai ama. Então, essa vigilância de amor que nós temos que ter para com o nosso Senhor. Não é medo, não é medo de uma punição, mas se eu estou no caminho, buscando o caminho da santidade, se eu estou pondo os meios que aguardo o meu coração, se eu estou caminhando, né, com os meios que Deus me deu através da igreja, se eu estou lutando, eu não tenho por que temer, seja a morte, seja a segunda vinda do Senhor. Não tenho por que temer. Se eu temo com medo, é porque eu devo alguma coisa. Eu estou devendo algo. Agora, a vigilância que Deus espera de nós é uma vigilância de amor, de quem o ama, de quem o está esperando. Este é o verdadeiro sentido, né, do amor. Esse é o verdadeiro sentido da vigilância. Aqueles que estão a guardar a casa de Deus, aqueles que estão a guardar a sua alma dos inimigos, através de todas as práticas que o Advento nos coloca, como eu já citei, a oração, os sacramentos, a penitência, a caridade, tudo isto, a guarda do coração. E, ao mesmo tempo, aguarda a vinda do seu Senhor,
né? Aqueles que amam, que esperam, que guardam a vida do seu Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o tempo do Advento é um tempo em que nós mergulhamos com mais profundidade neste tema da vigilância, daqueles que estão aguardando o seu Senhor voltar. É um momento em que nós já montamos os nossos presépios, as nossas árvores, iluminamos as nossas residências como um sinal visível de que estamos aguardando aquele que é a luz do mundo, que é o sentido da nossa vida, da nossa existência, que é o Senhor, né, da vida. Por isso que nós, de forma pedagógica, enfeitamos as igrejas, as casas, né, aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Repito, vamos meditar a sua segunda vinda, mas ancorados na esperança de que Ele já veio e de que Ele cumpre as suas promessas. Ao iniciar o tempo do Advento, é um momento importante para que você estipule metas, né? Metas, né? bem concretas, para que você possa, então, aí, progredir espiritualmente também neste tempo. E convido você, na descrição deste vídeo, haverá um link para você entrar e acessar os grupos e o meu curso, que é o curso a respeito do novo ano litúrgico, uma jornada espiritual do novo ano litúrgico. Esta aula, esta meditação, né, ela faz parte já de todo esse processo, de todos que irão entrar neste curso. Por quê? As meditações serão semanais no meu canal, no YouTube, de forma gratuita, aberta, com reflexão do Evangelho do final de semana. Mas o pessoal do curso, eu convido você a participar dele, tem toda uma programação sobre o tempo do Advento, com várias aulas, com uma forma, né, um e-book para poder você ali se organizar, estipular metas, vencer os seus vícios, buscar as virtudes, com meditações vastas, de forma muito sistemática. E não só no tempo do Advento, haverá no tempo do Natal, no tempo comum, na Quaresma, na Páscoa, enfim. Eu convido você, então, na descrição desse vídeo, acessar esse link que está aqui e fazer parte dessa grande família que vai buscar, neste novo ano litúrgico que começa, um novo desenvolvimento espiritual para a sua vida. Tenho certeza que muitos de vocês passaram um ano passado e não progrediram, porque muitas vezes falta ajuda, falta direção. Então, talvez esse curso lhe ajude a fazer o progresso que você tanto almeja. Que Deus abençoe você e que tenhamos um santo Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.